Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre um tipo especial de fungo, as leveduras. As leveduras, vamos relembrar, são fungos unicelulares. Elas não apresentam aquela organização em micélios. Por quê? Porque elas são formadas apenas por uma única célula. Eu vou trabalhar com vocês nessa aula duas questões que estão relacionadas ao tipo de fermentação que é realizado pelas leveduras. Começando por essa questão, que é uma questão da UFSCar, que caiu no vestibular de 2006. Ela nos diz o seguinte: os ingredientes básicos do pão são farinha, água e fermento biológico. Antes de ser levado ao forno, em repouso e sob temperatura adequada, a massa cresce até o dobro de seu volume. Durante esse processo, predomina a. Bom, um ponto importante do enunciado dessa questão é o fermento biológico. Do que é composto o fermento biológico? O fermento biológico é composto por leveduras, fungos unicelulares. E relembrando as nossas aulas sobre o metabolismo energético dos fungos, as leveduras produzem o ATP a partir de um processo que é chamado de fermentação. O que é fermentação? Como é esse processo? Bom, as leveduras vão utilizar os carboidratos que estão disponíveis no meio, geralmente a glicose, e vão quebrar essa glicose em duas moléculas menores, contendo cada uma delas 3 átomos de carbono. Qual é mesmo o nome dessas moléculas? Ácido pirúvico. Então, no processo de fermentação, uma molécula de glicose será quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Quando ocorre essa quebra, há a produção de duas moléculas de ATP. O ATP, que é a moeda energética dos seres vivos. E o que acontece com cada molécula de ácido pirúvico? Bom, no caso das leveduras, cada molécula de ácido pirúvico será transformada em uma molécula de etanol, que vocês também conhecem como álcool etílico. E se houve nesse processo de fermentação a formação de etanol, essa fermentação é conhecida como fermentação alcoólica, porque houve a formação do álcool, que é o etanol. E quando ocorre essa transformação de ácido pirúvico em etanol, há a liberação de um gás, que é o gás carbônico CO2. Daí, se vocês pensarem que as leveduras formam um fermento biológico e que essa fermentação é a fermentação da massa do pão, vocês sabem que na massa do pão existe glicose, moléculas de glicose. Então, o que vai acontecer quando a levedura for adicionada à massa do pão? Ela vai converter as moléculas de glicose que estão presentes na massa do pão em moléculas de ácido pirúvico e vão converter essas moléculas de ácido pirúvico em etanol, liberando o gás carbônico. É a liberação desse gás carbônico que faz a massa do pão crescer. Por quê? O gás, ele tende a escapar para a atmosfera. E para escapar, ele vai ter que empurrar a massa do pão, o que cria aqueles espaços vazios que a gente pode observar quando a gente parte o pão depois que ele foi assado. Então, é este processo de fermentação alcoólica que faz o pão crescer. Por quê? Porque ocorre liberação de gás carbônico e é o gás carbônico que empurra a massa e faz essa massa crescer. Bom, agora que nós já fizemos essa pequena revisão, vamos voltar à questão da UFSCar.
Eles querem saber o que ocorre durante o processo de crescimento da massa. Olha só, a massa cresce até o dobro do seu volume. Durante esse processo nós acabamos de ver que predomina a fermentação alcoólica, na qual ocorre formação de álcool e gás carbônico, sendo que o gás promove o crescimento da massa enquanto o álcool se evapora sob o calor do forno. A alternativa correta aqui será a alternativa D. E no Enem? No Enem cai assim também? Vamos ver uma questão que caiu no Enem de 2012. A questão nos diz o seguinte: há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da alternativa A, liberação do gás carbônico; alternativa B, formação do ácido lático; alternativa C, formação de água; alternativa D, produção de ATP; alternativa E, liberação de calor. Nós acabamos de ver que a fermentação é do tipo alcoólica e ocorre a liberação de gás carbônico, sendo, portanto, essa a alternativa correta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.